Quero te convidar a abrir a palavra de Deus nessa que é chamada por muitos teólogos, por muitos pastores, ao longo dos séculos, de oração das orações. Essa que é chamada de Pai Nosso. E para a gente começar uma caminhada nesse Dia dos Pais, nada melhor do que começar esse Pai Nosso. Claro que pela densidade, pela complexidade dos ensinamentos, a gente não vai conseguir esgotar isso aqui nessa manhã. Mas a gente vai, versículo a versículo, ao longo desses próximos domingos, caminhando nesse Pai Nosso, para a gente descobrir verdades eternas que apacentam e que fazem esse Deus surgir na vida da gente, como de fato Ele o é, Pai Nosso. Então, vamos abrir a Bíblia da gente. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a gente vai ler do versículo 9 ao versículo 13, talvez você nem precise abrir a sua Bíblia, mas eu queria convidar você a ler junto comigo e, na verdade, a orar junto comigo de todo o coração, talvez recitando aí de cor, talvez lendo aqui comigo, mas que seja a oração e que seja feita de todo o coração ao nosso Deus. Mateus capítulo 6, versículo 9 até o versículo 13, diz assim a palavra do nosso Pai. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Deus, essa é a tua palavra justa, rica, Pai, de ensinamento. Essa é a tua palavra que vivifica cada um de nós e que, uma vez guardada dentro da gente, ela aviva, ela anima, ela traz, Pai, aquilo que nós somos de fato diante de Ti, Pai. Então, faz com que essa palavra agora, Pai, tenha todo sentido, Pai. Vem, Pai, na Tua palavra falar profundamente, Deus, aos nossos corações. Tocar, Pai, a nossa vida como só o Senhor consegue tocar, Pai. Transformar as disposições internas, Pai, estão lá dentro da gente, fazer isso tudo ser suscitado diante de Ti, Deus, e a gente ser corrigido, ser disciplinado, se sentir amado de fato pelo Senhor. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Ao longo de muitos séculos, gente como Lutero, como Calvino, como o próprio Santo Agostinho, gente nos nossos dias, como Timothy Keller e muitos outros, escreveram sobre essa oração do Pai Nosso. Porque ela é chamada, e não sem razão, de a oração das orações. Ela é aquilo que é a densidade dos ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus ensina como essência para cada um de nós. Essa mesma passagem sendo citada em Lucas, ela está ali como que obedecendo a um discípulo que pediu a Jesus, concedendo um pedido de um discípulo de Jesus que diz assim: ensina a gente a orar. E aí Jesus disse assim: então vocês vão orar dessa forma. E dessa feita aqui, ele está nesse Sermão do Monte, que também é chamado por muitos de o Sermão dos Sermões. Esse que carrega o ensinamento mais essencial, mais fundamental de Cristo para cada um de nós, está aqui. E esse Jesus está dizendo assim: olha, quando vocês orarem, vocês vão fazer dessa forma. Não uma fórmula pronta, vazia de significado. Não é uma espécie de mantra que te leva a Deus, mas é aquilo que é preciso saber acerca de Deus, gravado numa oração, para que toda vez que a gente faça, a gente meditando nela, descubra mais sobre esse Deus. E esse é de fato um ensinamento que não tem como estender-se
além daquilo que Ele se apresenta, Ele é infinito, Ele é poderoso, inextinguível, Ele é tudo que a gente precisa saber acerca do nosso Deus, e a gente não consegue estabelecer, portanto, confins, porque o nosso Deus, Ele é infinito, e Ele é todo poderoso. E quanto mais a gente pensa aqui no Pai Nosso, mais a gente descobre acerca do nosso Deus. E quanto mais a gente pensa acerca do nosso Deus, e a gente ora esse Pai Nosso, a gente está mais fortalecido, a nossa fé cresce mais, a gente se encontra mais arraigado nos braços desse Pai. Então, meio que como um presente desse Pai que ama a gente, para os filhos que somos nós, o Pai diz assim, fala sobre o Pai Nosso, e aí a gente fala, e a gente vai hoje ficar com esse versículo 9, que começa a oração, e Jesus coloca um portanto aqui, nesse versículo, e esse portanto diz respeito ao que vem antes dessa oração. E Jesus Cristo estava levantando uma crítica muito severa aos fariseus, que era gente que dizia que conhecia Deus demais, era gente que dizia que tinha muita intimidade com Deus, mas era totalmente vazio de significado e totalmente vazio em suas orações. Eram esses que oravam de pé nas sinagogas, eram esses que queriam ser vistos pelas pessoas como ser pessoas assim extremamente espiritualizadas, como gente que tinha uma vida impecável diante de Deus. Era como se fosse uma casta de filhos prediletos de Deus, e que Deus ele nutrisse uma admiração gigante por esses homens, e aí eles se permitiam orar de pé nas sinagogas, nos ajuntamentos solenes, dizendo assim, olha só que tipo de filho Deus tem aqui. Deus é esse ser privilegiado que me tem como filho. E Jesus está dizendo assim, essas pessoas não entendem nada de oração. Essas pessoas não entendem nada sobre Deus. Porque a oração da gente ao nosso Deus não é a oração que cabe a alguém que está cheio de vaidade no coração, que olha para Deus como se fosse uma espécie de igual, que olha para Deus como se conseguisse justificar os próprios passos, que conseguisse redimir a própria vida, que como conseguisse assim se limpar dos seus próprios pecados e até mesmo olhar para os seus próprios pecados e saber onde está cada um deles. Essa não é a oração dos filhos de Deus. E aí Jesus ele transporta Deus do céu para a nossa maior intimidade, quando ele chama Deus de Pai. Só que presta atenção que a cruz dele está embutida aqui. E não foi sem razão que a gente leu o Salmo 68, porque nesse Salmo Deus ele é chamado de Pai dos órfãos, daqueles que não têm pai. E se esses órfãos não têm pai, e Deus agora chama eles de filhos, é porque eles foram adotados por Deus. E quando Jesus diz assim, Pai nosso que estás nos céus, Ele está dizendo assim, olha só, para você poder chamar Deus de Pai, você tem que ter sido adotado. E esse Pai não é um Pai qualquer, Ele é um Pai do céu. Só que Ele se transporta do céu para a terra. E essa ponte quem estabelece é Cristo na cruz. A cruz de Cristo é ela que faz esse transporte de Deus para a terra, para o qual você agora tem liberdade de olhar e dizer, Pai, 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 que ganhe um dia no calendário para a gente lembrar da importância de se sentir filho, de ter pai. Só que esse termo que Jesus usa não é qualquer termo. É um termo que vale a pena a gente lembrar e que é falado em tantas orações. E olha, se você já tem assim um ano de igreja, pelo menos aqui, você já ouviu algum pastor dizer assim, não é um papai, o Senhor, é painho. Jesus está dizendo assim, quando você for orar, lembre-se em primeiro lugar que tipo de relação Deus quer ter com você, painho. É a oração do filho pródigo.
É a oração daquele filho rebelde renitente, que ele não se sente digno, mas que o pai convida ele para vir à presença dele, senta aqui do meu lado, meu filho. E esse filho diz assim, mas eu não sou digno. Mas ele diz assim, mas eu te digo, pode me chamar de pai. Aí ele diz assim, ô pai, o senhor é assim, é? Aí Deus diz, eu sou assim mesmo, eu sou o seu pai. E eu ouvindo sobre isso, um pastor bem experiente e gente de Deus, ele diz assim, é como se Deus ele fosse tirado do céu e fosse colocado na cozinha da sua casa, sentado do seu lado, comendo assim um doce de goiaba com café, e perguntando para você assim, ô meu filho, como é que você está? Sabe aquela conversa sem muito protocolo, sem muito arrudeio, como a gente diz aqui? Sabe aquela conversa que você não está muito arrumado e você assim nem estava esperando que ia ter aquela conversa naquele momento com seu pai? Conversa de decisão para a vida, conversa assim para determinar teu futuro, conversa que descreve quem nós somos e descreve quem é o nosso pai, mas que o nosso pai assim meio que do nada diz assim, ô filho, vem cá, senta aqui para a gente conversar. Vem aqui comer comigo esse lanche gostoso. Vem aqui tomar esse café cheiroso, quentinho, adoçado aí com rapadura, se você gostar. Para eu dizer assim, meu filho, eu te amo tanto e eu quero conversar com você. Eu quero ter intimidade contigo. Esse é o teu pai. E ele está aqui nessa manhã, e ele te trouxe aqui nessa manhã, para que você saiba que você não é órfão, que você tem pai, que você tem alguém a quem você pode recorrer a qualquer momento, porque pai, ele não tem expediente, pai, ele é pai, a qualquer momento ele é pai, e quando o filho precisa, ele está lá. Essa é a descrição do pai. Quando o filho diz assim, ele chora, o pai sabe já qual é aquele choro. Se é choro de manha, se é choro de dengue, se é choro de dor, se é choro de acidente, se é choro de briga, ele sabe qual é o choro. E olha, o pai escuta de longe esse choro. Às vezes esse choro ele vem antecedido de um barulho imenso. Lá em casa às vezes acontece exatamente isso. Que quebra alguma coisa e depois vem um choro bem estridente. Aí você se levanta, meio como se o seu corpo não obedecesse à lei da gravidade nenhuma e você flutua aonde foi o lugar do acidente. Já aconteceu isso com o senhor? Já. Tem 2 filhinhos que comem bem pouquinho, os bichinhos, né? Conheço muito, amo de coração. Mas já aconteceu isso com algum pai aqui? E é certo que já aconteceu. E aí você chega lá e tem queixo sangrando, cotovelo sangrando, perna arranhada, joelho estourado, tem dedão acabado, e você pega aquela pessoinha no braço e diz assim, calma, papai está aqui. E aí a gente quando pensa assim, a gente diz assim, mas é tanta infantilidade pensar assim, eu já adulto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal aqui, quem de nós, adultos, tem plena certeza e convicção sobre todos os seus caminhos? Quem nunca se sentiu perdido? Quem nunca se sentiu abandonado? Quem nunca se sentiu solitário? Quem nunca, talvez até mesmo depois de ter perdido o próprio pai ou a própria mãe, já parou assim e disse assim, se meu pai estivesse aqui, ele ia saber o que fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão, com todo o carinho e calor do meu coração, o seu pai que te ama tanto do céu, ele está aqui para te orientar. E a gente vive nesse tempo, não é verdade, de tantas transformações e de tanta crise. A gente recebe gente no gabinete da gente que senta na nossa frente e chora, porque diz assim, eu não sei como é que vai ser o meu dia de amanhã. Gente que diz assim, olha, eu não sei o que vai acontecer comigo. Que gente que diz assim, eu não sei se amanhã eu vou ter emprego. Ou eu não sei como é que vai ser o futuro da minha família e da provisão da minha casa.
E aí a gente tem assim a oportunidade, o privilégio e a honra de dizer assim: você tem pai. Pai é esse que provê, que diz assim, não é um pai qualquer, porque Jesus Cristo, ele diz assim, é o teu pai que está no céu. E presta atenção nisso, que Jesus Cristo leva a gente agora assim, para vislumbrar um Deus do Antigo Testamento. Um Deus que diz assim, no princípio, criou Deus o quê? Os céus. Primeira coisa que Deus cria, os céus. O lugar mais elevado. Aquele que cria uma referência de habitação de Deus. É claro, obviamente, que quando Jesus Cristo está dizendo aqui, Deus do céu, Pai nosso que está nos céus, Ele não habita esse céu azul bonito que está hoje. Não, Ele está dizendo assim, Deus que habita um lugar elevado. O Senhor dos céus. Aquele Todo-Poderoso que vê absolutamente todas as coisas. Aquele Senhor dos céus que sabe todas as coisas. Aquele Senhor do céu que está presente em todos os lugares. Esse Deus, Jesus Cristo, chama Ele à nossa presença dizendo, esse Deus é o teu Pai. Esse Deus, Ele está aqui te vendo, Ele não está longe no lugar, isolado, inacessível. Esse é o teu Pai que habita os céus, o Todo-Poderoso é o seu nome, diz o Salmo 68. O Senhor, o dono, o supremo, o alfa, o princípio de todas as coisas, a essência de tudo e de todos nós. Aquele que soprou em cada um de nós, sopro da vida, que dá a cada crente Espírito Santo, sopro dele para a gente se sentir crente vivo de verdade. Esse Deus do céu é o Deus que está tomando conta da tua vida. Esse Deus que te acompanha. E a gente tem um perigo tão grande nessa oração, que é um perigo que Timothy Keller chama de perigo da familiaridade. E outros autores, como Philip Yancey, também ressaltam essa mesma coisa. E ao mesmo tempo, o próprio Calvino, nas Institutas, no capítulo 9, se eu não me engano, das Institutas, ele fala de que muita gente acha que orar é meio inútil. Porque é uma coisa tão familiar, não é? Parece que é uma coisa tão assim, tá, eu vou orar, você se ajoelha e fala como se fosse qualquer coisa. E às vezes a gente, assim, tem um risco. A gente é tentado a orar como se estivesse orando para qualquer pai, ou para qualquer pessoa, ou para qualquer familiar, ou para qualquer pessoa que estivesse lá no céu. Por esses dias eu tive, assim, o desprazer e a tristeza de ver alguém dizendo que o centro de Jesus é a gente. Me perdoe, mas eu discordo disso totalmente. A gente vive para Ele. Ele é o nosso Pai dos céus. Ele é o nosso soberano. Ele é o centro do universo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E não nós. Então, quando a gente vai orar, essa oração, Pai Nosso, que está nos céus, essa é a oração do pequeno. Essa é a oração daquele que se sente muito miúdo diante de Deus. Essa é a oração daquele que se sente impotente diante das próprias circunstâncias. Essa é a oração daquele que diz assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei de todas as coisas. Eu não sei como devo proceder. Eu não sei como é que eu devo aconselhar meu filho. Eu não sei como eu devo conviver muitas vezes em harmonia em sociedade. Eu não sei como reatar laços. E olha só, porque essa oração também é a oração da comunhão. Porque ele não assim, individualiza Deus. Ele diz assim, Ele é o Pai Nosso. E Jesus estava falando aqui para os discípulos. E quando ele está lá em Lucas falando, ele também está falando para os discípulos dele, para aquele que é crente,
para aquele que pertence a Ele, para aquele que vive em igreja, para aquele que vive em família. E Deus diz assim, Ele é o Pai nosso. Ele é o Pai da gente, de todos nós, da igreja. É o Pai que ensina a gente a conviver. E vamos combinar uma coisa? Não é difícil às vezes a gente costurar a relação com os nossos filhos. Não é difícil às vezes a gente unir pessoas e agregar pessoas. Não é verdade? Não é difícil às vezes a gente não se acotovelar. Não é difícil às vezes a gente tolerar, ouvir determinadas coisas, às vezes de quem está próximo da gente. E muitas vezes quem magoa a gente é quem está mais perto da gente, não é? Teve alguém até que poetizasse isso daí, dissesse assim, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. E olha só, que desgosto de filho dói mesmo, hein? E olha só que mágoa de família dói mesmo, né? E quanta gente a gente não conhece, que num dia como esse, dia das mães, dia dos pais, dia de Natal, Ano Novo, qualquer comemoração, é um peso tão grande, porque carrega o peso da mágoa no coração, porque carrega assim no coração tanto desgosto, tanta coisa mal resolvida. E agora Jesus Cristo diz assim, Ele é Pai nosso. A gente se une em torno desse Pai. E aí a gente faz a seguinte pergunta, beleza, como é que o nosso coração, ele é consertado então, já que Ele é Pai nosso, como é que a gente faz para a gente conviver com esse Pai e conviver com as outras pessoas? Só tem um jeito, se a gente se parecer com Ele. Só tem essa maneira, meu irmão, é a gente se parecer com Ele. E essa oração do Pai Nosso, ela é uma oração de muitos pedidos. E olha só que Jesus Cristo, Ele no Sermão do Monte, anteriormente, Ele diz assim, olha, a gente tem que pedir a Deus. Anteriormente não, perdão, mas no escopo desse sermão, Ele está dizendo assim, olha, a gente deve pedir a Deus. Jesus Cristo diz assim, pede e você vai receber. E essa oração aqui, a oração do Pai Nosso, ela é cheia de pedidos. E tem um primeiro pedido nela. Ela primeiro faz essa grande invocação, Pai Nosso que estás nos céus. Ela está dizendo assim, ô Pai, o Senhor que está aí no céu elevado, adorado para todo sempre, cercado de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins. O Senhor, esse Deus que toda a criação clama ao Senhor, louva ao Senhor, te adora perpetuamente. O Senhor que junta uma igreja para te adorar aqui reunidos estamos para adorar a Ele. É com o Senhor mesmo que eu estou falando. O Senhor aí. Eu quero fazer um primeiro pedido. Santificado seja o teu nome. Lutero conversando sobre isso, ele diz assim, mas o nome de Deus não é santo já? Por que a gente tem que dizer isso a Ele? E aqui a gente tem que traduzir isso para a gente entender esse negócio bem. E trocando bem em miúdos aqui, meus irmãos, para a gente ter uma compreensão bem boa do que isso significa. Sabe, quando a gente é pequeno, e eu passei por isso com meu pai, e como eu tenho vivo essa memória, por eu ainda querer muito disso até hoje, eu olhar para o pai da gente e dizer assim, pai, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Santificado seja o teu nome, significa exatamente isso, porque a gente está dizendo assim, santificado seja o teu nome na minha vida, no meu coração. O teu nome, Deus, é santo, o Senhor que habita o céu, o teu nome é diferente, o teu nome, ele é sagrado. Sabe aquilo que você tem na sua vida, que não pode ser removido de jeito nenhum, aquilo que você não consegue viver sem, sabe aquilo que é essencial à sua existência, aquilo que quando é arrancado de você, tira o sentido da sua própria vida. Esse é o nome do nosso Deus. É aquele que determina quem nós somos, é aquele que determina a nossa própria identidade,
quem a gente é e onde a gente pauta todas as decisões da nossa vida. É quando a gente leva o nome de Deus a sério e a gente glorifica a Deus com todos os nossos gestos, com todos os nossos atos, com tudo que a gente é. Porque Jesus Cristo, Ele não menciona o nome do nosso Deus, mas Ele diz assim: santificado seja o teu nome, porque para um hebreu o nome não era simplesmente aquele termo designativo daquela pessoa, mas carregava a essência do ser daquela pessoa, mais pessoal. Ele está dizendo assim: Deus, a tua essência, a tua pessoa, a tua personalidade, os teus adjetivos, tudo aquilo que o Senhor é fundamental, é essencial à minha existência. E se eu não for parecido com o Senhor, eu não sou nada. Então, se tem alguém que eu quero ser parecido, Deus, é com o Senhor. Se tem alguém que eu tenho que ser parecido, é contigo, Deus. Então, Deus, eu faço esse primeiro pedido aqui. Deixa eu fazer um pedido para o Senhor. Quando eu crescer, eu quero ser igual a tu. Aí o pai olha e diz assim: oh meu Deus. Sabe o que eu lembro da minha infância disso daí? Que meu pai, ele sempre gostou muito de cavalo e eu herdei isso dele. E aí eu vi aquele homenzarrão com aquelas costeletas de Elvis. Pai, eu gosto até hoje, né? Aquelas costeletonas de chapéu, um óculos escuro, montado num cavalo. Eu dizia: eita, eu quero ser um homem assim. Tá velho macho. Desculpe, irmãos, abri de coração aqui. Aí pai, eu descia do cavalo, o chapéu dele quente que só na cabeça dele. Ele tirava o chapéu, botava na minha cabeça. Eu dizia: quando eu crescer, eu quero ser igual a tu, pai. Eu mago que só. Era só nariz e joelho. Aí o velho me abraçava, suado, me dava assim, aqueles abraços bons, às vezes me dava um cascudo. Mas eu gostava de tudo, do cheiro, do abraço, da afeição, do carinho, dos ensinamentos, de tudo. Aí quando você se descobre, meu irmão, em intimidade com Deus, caminhando com Ele, vendo o trabalhar e o cuidado dEle na tua vida, vendo como Ele te conduz, e eu vou te pedir para você olhar agora para a história da tua vida. Aí o centro das afeições que te trouxeram até aqui, que te deram um diploma, que te deram comida, que te vestiram. Deus usou teu pai, Deus usou a tua mãe, Deus usou gente da tua família, gente que te quer bem, para manifestar o amor dele por você. Deus usou irmãos na fé. Deus usou esse povo todo para te dizer assim: meu filho, eu te amo. Aí quando você olha para os lados, vê a criação de Deus, a beleza, a exuberância de tudo aquilo que Deus fez. Aí quando você encontra essa sinceridade boa no abraço caloroso de um irmão na fé, você diz assim: Deus, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Eu quero ser mais parecido contigo, Pai. Porque se você for mais parecido com Deus, meu querido irmão, sabe o que é que você tem na vida? Tudo, absolutamente. Você tem toda a sabedoria para costurar os seus relacionamentos humanos, para refazer as coisas, porque esse Deus que está no céu, Ele é o Criador e o Recriador, o regenerador de todas as coisas. Ele é Pai, Ele conserta as coisas. Esse Deus que está no céu, Ele dá a gente essa sabedoria para a vida, Ele dá a gente esse discernimento, Ele aponta o caminho, o Pai. É essa figura que biblicamente a gente vai destrinchar isso nos próximos domingos. E aqui a gente já está caminhando para esses finalmente da gente. Para dizer que o Pai é aquele que provê. Pai na Bíblia, como Deus idealiza e Ele próprio o é. Ele é aquele que sobretudo provê. Meu querido irmão, preste atenção nisso. Você ama sua família? Pois descanse ela nos cuidados do seu Pai, porque Ele vai prover para você. A gente é somente o canal, irmão, e eu sou pai também. A gente é somente canal, mas quem toma conta é Deus. A bênção passa por nós, mas a gente nem é o autor da bênção, nem a gente é o fim da bênção.
A gente é somente essa pessoa que aponta para o próprio Deus, que reflete o próprio Deus e que diz assim: se eu sou assim, meu filho, é porque eu sou parecido com Deus e eu quero ser parecido com Deus. E esse pai, ele vai dar exatamente aquilo que a gente precisa no momento em que a gente necessita, não na hora que a gente quer. Não é do jeito que a gente diz que deve ser. É do jeito do pai, porque esse mesmo pai, biblicamente, ele é a maior autoridade da casa. Todos se reportam ao pai. Todas as coisas na casa acontecem segundo as ordens do pai. Então, a comida está na mesa, é aquilo que o pai determinou que fosse comido. A roupa que você tem é aquilo que o pai determinou que você vestisse. Inclusive, nessa época, biblicamente, e até hoje é assim, com quem a gente vai casar e as pessoas com as quais a gente se relaciona, é o pai que diz com quem é que a gente anda, o que é que a gente fala, como é a manifestação da educação que a gente recebeu. É o pai que determina. É o pai que determina também a profissão da gente. E tem tanta gente, tanto menino aí que está 17, 18 anos, às vezes com 16, assim, e às vezes terminando o curso universitário e se perguntando: meu Deus, será que era isso mesmo que eu deveria ter feito? Tanta gente que tem uma crise, até de identidade mesmo, dizendo assim: era isso que eu devia ter feito. Tanta gente frustrada, que diz assim: não era isso que eu tinha imaginado para a minha carreira profissional. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão. Pai na Bíblia é aquele que determina quais são os rumos da nossa vida em todos os termos, sentidos, em todas as possibilidades. Deus está te conduzindo até aqui. Porque Ele está dizendo para você nessa manhã: meu filho, tenha calma, porque tudo na sua vida tem um propósito e tem uma razão de ser. Porque eu não sou um pai qualquer, eu sou o pai que está no céu. Eu vejo muito mais do que você. Eu estou vendo o seu futuro agora. E para que você chegue nesse futuro que eu mesmo determinei para você, você tem que caminhar essa trilha do presente agora. Então descansa nele, meu querido. Relaxe. Se permita descansar nos braços do Pai. Se permita descansar nos caminhos dele para você. Relaxe. Você está com seu Pai. E a coisa melhor do mundo é isso, não é verdade? Quer ver o que toda criança entra em pânico é quando ela se perde. Quando não tem mais aquela mão grandona segurando ela, e ela olha para os lados e diz assim: cadê minha mãe? Ou cadê o meu pai? Não é? Quando ela se sente solitária no mundo. Nessa manhã Deus está dizendo para você assim: meu querido, você não está só no mundo. E por último, para a gente orar, sabe o que é que a gente precisa mesmo, meus irmãos? A gente levar a oração a sério. E olha só, Jesus Cristo estava ensinando a essência da oração. E Ele estava dizendo assim: ore, ore e ore muito. Porque quanto menos a gente ora, menos referência do nosso Pai a gente tem. E quanto menos referência do nosso Pai a gente tem, menos educação dele a gente recebe, menos conselho dele a gente tem, menos referência de quem é Ele a gente tem. E aí a gente age como se a gente fosse órfão mesmo, a gente está entregue à própria sorte. A gente se sente independente nesse mundo. E a gente se torna uma espécie de filho rebelde que acha que pode fazer o que quiser. Que acha que pode dizer aquilo que acha que deve dizer, que age como se fosse qualquer um, ou então que age como se não tivesse importância absoluta no mundo. É gente extremamente ressentida, é gente mal resolvida, amargurada, é gente que não se sente amada e por não se sentir amado, assim despreza os outros e despeja amargor pela boca mesmo, em tudo que faz, seja numa buzinada no trânsito, seja no fora que se dá a alguém da casa. Mas quando a gente recria esses laços com o Pai, através da oração, o coração da gente se enche de candura, de ternura, de amor, de um amor totalmente distinto e diferente, porque ele é o amor do Pai do céu. É um amor que não tem essas limitações.
É o amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. É esse amor do Pai que vai entrando no coração da gente, à medida que a gente ora. Então, se tem um conselho de amigo que eu posso dar a você nessa manhã, meu querido irmão, portanto, quando você orar, ore assim, Pai nosso que está nos céus. Porque esse Pai nosso que está nos céus, Ele vai te ouvir a qualquer hora, a qualquer momento. Esse Pai nosso que está nos céus, Ele tem um prazer imenso em estar na tua presença. E olha só, esse Pai nosso que está nos céus já sabe tudo aquilo que você precisa, meu querido irmão. Isso está aqui no versículo 8, no finalzinho desse. O vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ele já sabe. Ele já sabe, meu irmão. Então, para que serve essa oração? Para você desabafar e para você estreitar laços com Ele. Porque, sabe o que existe de mais gostoso para a gente que é pai? Quando o filho chega juntinho. E muitas vezes a gente está ali conversando, como eu faço muitas vezes. Eu vou botar Sossô para dormir, ou Lelê, e a gente está ali conversando, eu estou contando uma história, ou então eu estou falando de coisa de quando eu era pequeno, e de repente ela está conversando, e era papai, e ela vai descansando, dormindo e dorme no meu colo. Aí você pode dizer assim, pode dormir minha filha, dorme bem, relaxa, está tudo bem. Claro que não significa que você pode dormir na hora do sermão, né? Por favor, meu querido. 3 cochilos que você der assim, está tudo certo. Mais do que isso, é bronca. Mas deixa eu dizer assim, que esse tempo de oração que você tem com Deus, é o tempo da gente se deleitar com o nosso Pai. A sua oração, ela não é algo que é jogado lá fora no universo e num vazio. Não. A sua oração, ela é acolhida no nome de Jesus Cristo, no nome dEle, que criou essa ponte entre os céus e a terra, para um Deus. Então fala. Se teu coração está em pecado, fala. Se o teu coração está cheio de alegria, fala. Se o teu coração está cheio de pedido, fala isso. Se a sua oração muitas vezes é meio desconexa, sabe quando a nossa oração é meio desconexa? A gente ora e se dispersa. Continua orando, meu irmão. Talvez você tenha que dizer assim, todo errado, como às vezes eu digo, Deus desculpa, eu não estou falando coisa com coisa, não é? Aí Deus vai dizer assim, mas eu entendo. A gente aprende a falar a língua do filho da gente. Lele está aprendendo a falar agora. Às vezes eu não entendo e eu falo, fala de novo para papai. E ela fala ali, eu entendo o que ela quer. O seu Pai do céu entende, meu querido, aquilo que você necessita. Muitas vezes a gente pede e a gente vai receber de Deus um não. Aí a gente vai dizer assim de novo, vai Deus. Aí Deus vai dizer não. Porque Ele vai dar aquilo que a gente necessita, antes mesmo que a gente pede. O seu Deus já está construindo o seu caminho. A sua oração é somente se aproximar de Deus para você entender o seu próprio caminho. E aí Deus vai te explicando. Deus vai te dizendo. Deus vai levantando pessoas e você vai vendo essas pessoas sendo levantadas por Deus. E você vai conseguindo distinguir essas pessoas levantadas por Deus para ir respondendo as suas orações. Aí você vai dizer assim, Deus, o Senhor está tão mais presente do que eu imaginava. E Deus vai dizer assim, pois é, eu sou teu Pai. Eu estou aqui. Então, o que é que há de melhor para a gente fazer agora, meu querido irmão? Se não a gente orar ao nosso Pai que está no céu. Posso te fazer um convite de amigo? Eu posso te convidar a se colocar de pé? E a gente já vai orar para finalizar, e depois dessa oração, a gente vai impetrar a bênção. E deixa eu só dizer uma coisa para você. Eu quero te convidar a fazer uma oração um pouquinho diferente agora. Eu vou te pedir a separar em 1 minutinho para uma oração silenciosa, para você falar com seu Pai que está no céu. Talvez você está aqui e você há tempo que não fala com seu Pai que está no céu. Ou você nunca falou com esse Pai que está no céu. Talvez não com essa compreensão que eu estou te convidando agora.
Mas eu quero te convidar a você orar e colocar para fora aquilo que está aí dentro do teu coração. Vamos fazer isso? E depois desse minutinho a gente ora junto, tá bom? Deus, o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor conhece, Pai, a gente muito mais do que a gente mesmo. O Senhor conhece as nossas necessidades no íntimo do nosso coração. O Senhor conhece a cada um aqui, porque nós somos os teus filhos, Pai. Então, cada trejeito, o sotaque, o nome, a essência de cada um de nós, o Senhor conhece. E conhece com toda a intimidade. Pai, a gente, nesse momento que orou aqui, nesse minutinho, Deus, nosso coração, a nossa mente foi transportada para algum lugar. Talvez para algum amado da gente, talvez para alguma mágoa, algum ressentimento, talvez para algum pedido que está lá no coração da gente, incomodando a gente que só. Talvez, Deus, para, assim, algum ministério daqui da igreja, ou alguma decisão que a gente precisa tomar. Pai, a gente quer colocar isso diante do Senhor. E esse pedido, Deus, é que o Senhor responda, Pai, de uma maneira que o Senhor transforme o nosso coração para a gente ser mais parecido com o Senhor. Para que a gente diga, Pai, em reação a todas essas coisas que são pedidos nossos, santificado seja o Teu nome nas nossas reações. Santificado seja o Teu nome nos nossos pedidos. Santificado seja o Teu nome, Pai, naquilo que a gente entende como necessidade nossa. Santificado seja o Teu nome, Deus, naquilo, Pai, que a gente entende que é reação, Pai, do nosso gênio, do nosso caráter, do nosso ímpeto, Pai. Então, santificado seja o Teu nome, Pai, no coração e na vida da gente, Deus. Santifica, Pai, e faz a gente santo, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, o nosso amado Pai, e que a bênção, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém, meus irmãos. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais e que Deus nos abençoe hoje e para todos sempre. Amém? Amém, povo? Amém. Graças a Deus.